Graça e paz, boa noite. Eu me chamo Márcio Farias, e eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, principalmente falando especificamente de um propósito, de um tema que Deus tem trabalhado muito dentro de mim, muito no meu coração, e eu fico feliz de poder compartilhar algumas coisas com vocês, coisas essas que Deus tem usado para me transformar, e a partir disso Deus tem gerado ferramentas para que outras pessoas também pudessem ser alcançadas. Eu fico muito feliz de poder estar aqui servindo você nessa noite. A proposta dessa quarta-feira é de nós falarmos para os profissionais cristãos, é de nós falarmos para os empreendedores, é de nós falarmos também para aqueles que atuam em gestão, que trabalham, que querem desenvolver coisas na sua vida, que querem desenvolver coisas para os outros, que querem desenvolver, que querem construir, que querem progredir. Em conversa, em reunião com um apóstolo, a gente tomou essa liberdade e então estamos aqui. E aí eu comecei a orar pedindo a Deus uma palavra, pedindo a Deus uma direção daquilo que deveria de ser dito nesse nosso primeiro encontro. Então a gente vai ter uma conversa, a gente vai dialogar, a gente vai refletir sobre muitas coisas. E como eu sou um líder religioso, apesar de também ser um profissional, de ter empresas, de gerir empresas, de dar consultoria, eu sou principalmente um líder, eu sou um pastor, eu sou um apóstolo do Senhor Jesus. Então assim, eu não poderia senão tirar daquilo que a gente vai falar aqui sobre a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé. Existem muitos conteúdos fora, existem muitos conteúdos escritos fora daqui, mas a gente está num ambiente onde a realidade é da espiritualidade, do crescimento dentro do propósito pelo qual nós fomos inseridos, dentro do propósito pelo qual nós fomos chamados. E eu gostaria de conversar com vocês e começando a falar sobre propósito, porque foi isso um tema que Deus colocou no meu coração. Falar sobre propósitos. A gente atua na vida, a gente atua no mercado, a gente atua na igreja, mas uma coisa que é algo que a gente sempre ouviu ao longo de muito tempo é que a pior coisa que existe na vida de uma pessoa é ela ter sucesso naquilo que ela não foi chamado para fazer. E aí é algo que a gente culmina dentro de um produto, de uma equação, que é o propósito que eu tenho na minha vida. É uma pergunta que muitas pessoas fazem, é uma pergunta que muitas pessoas fazem no final das suas vidas, que eu considero uma pior situação para se fazer uma pergunta como essa. Então eu queria refletir com você à luz das Escrituras em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, eu queria que você me acompanhasse, por favor. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26. Gênesis 1, a partir do capítulo 26, diz assim: Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros do ar, pelo gado e, claro, por toda a terra e por todo animal que se move na terra. E Deus criou os seres humanos, criou-os semelhança de Deus, refletindo a natureza, Ele os criou macho e fêmea. Vamos repetir aqui o versículo 26. Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros do ar, pelo gado e, é claro, por toda a terra e todo o animal que se move pela terra. Talvez a sua versão diz que o Senhor designou você para cuidar da terra, para dominar a terra, e deu autoridade a você para isso. Bem, curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer pela sua palavra, e nós queremos lhe pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos orientar, possa trazer a revelação do teu Espírito Santo para o nosso coração, para que possamos
sermos alinhados na visão de Deus, na visão do Espírito Santo, para o propósito que Deus tem para as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, amém. Bem, a gente está falando aqui especificamente para um ambiente de negócios, mas eu quero englobar para a vida, porque antes de você agir no mercado, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você abrir qualquer coisa, primeiro quem se forma é você, primeiro quem se faz é você. E uma das coisas que a gente reflete quando a gente pensa no propósito das nossas vidas, primeiro é a construção do indivíduo, é a construção do ser humano. E a Bíblia, ela me deixa bem claro, e eu acho bastante interessante falar um pouco sobre isso, é porque quando Deus fez o ser humano, não havia chovido ainda sobre a terra. Quando Deus fez o homem, não tinha chuva, a chuva não existia. Só que a Bíblia diz que Deus fez o homem da onde? Do pó da terra. E é curioso a gente pensar na criação de algo seco, quando as próprias Escrituras dizem que aquilo que é seco não produz, aquilo que é seco não progride, aquilo que é seco não enriquece, aquilo que é seco é morto. Só que a palavra de Deus diz que antes de o homem ser criado, e ele foi criado da terra, do pó da terra, do barro da terra, Deus fez brotar água da terra, para regar a terra, para cultivar a terra. E aí a gente percebe então que a terra que o homem foi produzido era uma terra úmida, era uma terra maleável, era uma terra flexível. E o termo ser humano veio do hebraico humus, e humus significa terra. Por que a terra tinha que ser, não só precisava, tinha que ser úmida para que houvesse a construção do homem? Porque quando o homem ele é enrijecido, ele não consegue se construir. Quando o homem ele é enrijecido, ele não consegue. Quando o homem ele é endurecido, imagina você criar um edifício com terra, vem o vento, não permanece. Vem qualquer coisa que fique, ele desmonta, porque não tem liga. Quando o homem foi criado de uma terra úmida, ele foi criado com liga para poder se sustentar na criação de Deus, para que pudesse ser maleável na formação do indivíduo, na formação do corpo, nos detalhes da vida. E é interessante porque a mesma palavra humus, ela originou a palavra umidade, da onde a terra que o homem foi produzido. Mas também a palavra humus, ela também produz a palavra humildade. Porque da mesma forma que o úmido torna a terra flexível, a terra maleável para construir, a humildade no homem também o torna capaz de ouvir o outro, de observar aquilo que talvez ele não considere como algo importante. Mas talvez esse algo importante é uma verdade que pode produzir transformação e mudança na vida dessa pessoa. Então a humildade faz parte do processo para que o homem se encaixe dentro do propósito que ele foi criado, se encaixe dentro do objetivo que Deus o formou, porque Deus nos fez não para viver simplesmente uma vida qualquer, Deus nos fez para viver uma vida e com propósito. E eu acho interessante porque uma das principais dimensões que a gente vai refletir aqui hoje é que se eu tenho um propósito, eu gostaria de talvez pontuar duas grandes dimensões na vida e que faz parte desse propósito. E uma delas, acredito eu, é que nós temos o chamado para sermos humanos, para sermos seres humanos, para sermos seres humildes, para sermos seres que entendem aquilo que foi colocado dentro de si, entende o propósito pelo qual nasceu e não vive simplesmente a vida como se não houvesse propósito para se viver. A gente não vive a vida simplesmente em busca de prazeres, na tentativa de encontrar felicidade, porque misturamos, destruímos, na verdade, o real conceito. Muitos vivem em busca de seus prazeres,
na tentativa de encontrar felicidade, mas a felicidade ela não é uma meta de vida. Porque se eu coloco a felicidade como meta de vida, quando eu encontro ela em alguma coisa que faço, e depois? Game over? E depois? Tem gente que coloca o casamento como meta de felicidade. Casou, e aí? E depois? Tem gente que coloca como meta de vida ter um filho. Teve o filho, ficou feliz, e depois? Tem gente que coloca como meta de vida abrir uma empresa, se formar, fazer alguma coisa, viajar para os Estados Unidos, para a Europa. Fez, alcançou, e depois? Bem, depois a gente vê o que dá. E é nessa que a gente vê o que dá, é que muitas coisas acabam saindo da rota inicial que Deus colocou as nossas vidas para que pudéssemos seguir. E é interessante porque Deus nos deu um papel a cumprir, e também fora do ambiente de experiência religiosa dentro de uma igreja. Nós temos um papel a cumprir dentro das nossas empresas, dentro das nossas organizações. Nós temos um papel a cumprir. Eu não vou abrir uma empresa para falar, eu não vou ser gestor de uma empresa para ficar dizendo o tempo inteiro daquilo que a gente faz dentro da igreja. O que a gente faz dentro da igreja é algo que acontece no ambiente religioso. Mas aquilo que você faz fora, você não abre uma empresa para cantar louvores. Você não abre uma empresa para poder abrir uma consolidação. Você não abre uma empresa para poder... É aquilo que a gente faz aqui dentro. Mas o nosso papel fora das nossas experiências religiosas também fazem parte do propósito de Deus para a minha vida. E a gente não pode ser alienado a esse ponto de achar que tudo é uma coisa só. Infelizmente eu vejo muitas pessoas perdendo as oportunidades, grandes oportunidades, porque elas acabam não tendo maturidade e nem humildade para reconhecer isso. E não só reconhecer, mas se transformar. Porque uma coisa é você reconhecer algo, outra coisa é você se transformar por aquilo que você reconheceu. Tem gente que sabe que faz uma coisa que não deveria estar fazendo, mas continua fazendo. Então, no que adianta reconhecer? A mentalidade de Deus é que a gente entenda que há algo que precisa ser construído em nós. E segundo as Escrituras, nós temos um propósito. E propósito é a razão para que algo existe. Propósito é a razão para que algo existe. Você tem um propósito. Deus colocou algo no seu coração, Deus colocou uma meta para você fazer, Deus colocou um objetivo para você construir, e isso aí é algo para que existe, para que você existe. E a gente percebe que tudo na vida tem um propósito. A faca tem um propósito que é cortar, a água tem um propósito que é molhar, o fogo tem um propósito que é queimar, o veneno tem um propósito que é matar, o remédio tem um propósito que é curar. O ser humano tem um propósito que é a faca. Perceba que às vezes a gente não entende o propósito. Às vezes a gente não entende o nosso propósito. O pior é que quando a gente não entende o nosso propósito, a gente dá cabeçadas em vários lugares na vida. E o tempo passa, o tempo ele não perdoa. O tempo, usando uma metáfora inclusive da mitologia grega, é aquele que devora os filhos. É aquele que é impiedoso. E ele é impiedoso, porque quando passam os anos, eu olho para trás e falo, caramba, eu não tenho mais tempo que eu gostaria de ter tido. O tempo é impiedoso porque eu, quando me relaciono mal com as pessoas, eu olho para trás e eu queria ter feito algo que eu não fiz. O tempo é impiedoso porque quando eu brigo dentro de casa e não resolvo, eu olho para trás e eu vejo o que eu perdi. Ele é impiedoso. E é interessante a gente pensar que às vezes se perde no meio desse caminho. A faca tem um propósito de cortar, o fogo tem um propósito de queimar, o remédio tem um propósito de curar, o veneno de matar, e o do ser humano? Qual é o propósito que nós temos? Será que o meu propósito é abrir empresa? Para quê? Será que o meu propósito é ganhar dinheiro? Para quê?
Será que o meu propósito é me tornar uma pessoa famosa, reconhecida nas redes sociais? Para quê? Será que o meu propósito é me tornar até um grande pastor e pregador do Evangelho? Para quê? Para quê? Segundo o texto que nós lemos de Gênesis, me dá claramente o sentido desse propósito. Me dá claramente a ideia, porque a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e à natureza de Deus, para refletirmos isso. Nós não fomos criados por Deus segundo a sua imagem e semelhança, segundo a sua imagem e a sua natureza, para sermos alguém sentado sem fazer absolutamente nada. Deus não criou com o propósito. Eu gosto muito de uma frase de Albert Einstein, que ele disse que Deus não joga dados. Ou seja, Deus não faz coisas sem propósitos. Deus não cria nada sem propósito. Deus não criou você sem propósito. Deus não te deu o talento que você tem sem propósito. Deus não colocou chamas dentro do seu coração sem um propósito. Tem um propósito. Você nasceu para um propósito. E a Bíblia me dá claramente algumas diretrizes que eu gostaria de conversar com você. Por exemplo, olhando para Deus, que é o centro daquilo, do meu modelo, que é o padrão pelo qual todos nós que estamos aqui fomos criados. Ele me dá algumas diretrizes. Por exemplo, Deus, ele é espírito, ele é pessoal, ele é plural, ele é criativo. Deus, ele é espírito, Deus, ele é pessoal, ele é plural e ele é criativo. Então vamos olhar a narrativa do propósito humano dentro dessas 4 evidências de Deus. Porque, por exemplo, Deus, ele é espírito. A gente não percebe Deus com os nossos sentidos, com os nossos 5 sentidos, porque ele é espírito. A gente não come Deus, a gente não sente o cheiro, ele é espírito. Ele é espírito, não se sente Deus dentro dessa por essa manifestação. Ele é espírito, ele é espiritual. Segundo, ele é pessoal. Ele não é uma energia, ele não é uma força, ele é uma pessoa. Ele se relaciona, ele tem consciência, ele tem autoconsciência. Ele é um ser, um indivíduo que se relaciona com os seus filhos, com os seus. Então Deus, ele é espírito, Deus, ele é pessoal, e Deus, ele é plural. Plural porque ele é Pai, Filho e ele é Espírito Santo, segundo as Escrituras. E nós somos plurais. Por quê? Porque nós somos uma pessoa, e nós somos um espírito, e nós somos plural também. Eu poderia inclusive abordar dentro da tricotomia humana, corpo, alma e espírito, mas eu vou deixar essa parte de lado. Mas nós também somos segundo a imagem e natureza de Deus. Deus, ele é criativo, porque ele é criador, porque ele criou todas as coisas, ele criou os céus e a terra, ele fez a separação do dia e da noite, ele separou as águas que estavam em cima com as águas que estavam embaixo. Ele é criativo. Deus, ele tem esse poder, e ele, além de ser criativo, ele compartilhou da criatividade com o homem, e chamou o homem para participar disso. Quando ele diz nas Escrituras: ide e governai a terra, domine ela, plante, fecunde, governe, manifeste aquilo que eu dei de mim para você. Por quê? Porque eu quero que você faça parte do processo criativo daquilo que eu ainda estou fazendo. E as Escrituras dizem que Jesus disse para os fariseus: o meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. A palavra de Deus diz que Deus sustenta o universo com a palma das suas mãos. Então Deus é uma pessoa que até hoje ele continua criando coisas. E o que me faz pensar na minha vida dentro dessa narrativa é que, se Deus ele está construindo coisas, o que eu estou fazendo para participar ou para me manter ativo na região em que eu vivo, na área em que eu atuo, no sonho que ele plantou no meu coração, no propósito que ele me chamou para continuar a produzir aquilo que ele plantou em mim dele,
para que esse propósito continue gerando vidas. Porque Deus, quando chamou o homem, Ele colocou o homem no jardim, e Ele deu instruções para o homem, e Ele deu autoridade para o homem, Ele deu liberdade para o homem. Eu fico pensando que, inclusive, a gente não sabe viver na liberdade. A gente tem um grande problema em viver na liberdade, porque a liberdade reflete diretamente com a responsabilidade, e muitos de nós não sabemos ser responsáveis com a liberdade que temos. Não é porque a gente está na graça que a gente vai viver na desgraça. E isso, de uma certa forma, faz a gente pensar a respeito de nós mesmos, e faz a gente pensar a respeito daquilo que Deus colocou no meu coração, naquilo que Deus colocou no seu coração, naquilo que você já iniciou como projeto de vida. Me faz pensar que se Deus está trabalhando até hoje, Deus inclusive está trabalhando no propósito que Ele designou para você. Aí você me diz assim: poxa, Márcio, mas eu estou parado. Mas Deus não deixou de trabalhar. Você pode continuar trabalhando, e você pode se alinhar à vontade dEle, se alinhar ao propósito dEle, e Ele abençoar a obra das suas mãos. Não tem coisa melhor do que Deus abençoar, você saber que Deus está abençoando a obra das suas mãos. Porque eu acho interessante, curioso algo, que é algo que a gente sempre fala, é que não é porque as coisas estão dando certas na nossa vida que está certo. Não é porque as pessoas estão aplaudindo, não é porque as pessoas estão dizendo assim: olha, o seu ministério, ele é patrocinado por Deus, que Deus está nesse negócio. Às vezes as coisas estão dando certo porque você é uma pessoa com carisma. Às vezes as coisas estão dando certo porque você tem estudo, tem instrução, tem educação. Às vezes as coisas estão dando certo porque você aprendeu como fazer as coisas. Mas quem disse que o que você está fazendo e que está dando certo é aquilo que Deus colocou no seu coração para dar continuidade e está construindo? Deus, Ele está fazendo, Deus, Ele está construindo, Deus, Ele está progredindo vidas, Deus está progredindo famílias, Deus está progredindo e prosperando negócios. Porque você acha que ministério é só estar aqui na frente? Porque você acredita que ministério é ter uma caixa de alvenaria e com uma placa escrito ministério XYZ? Não. Porque a gente aqui nessa congregação acredita que tem gente que tem o mesmo chamado e o mesmo peso espiritual que um pastor, sendo um contador. Porque a gente acredita que uma pessoa que tem o mesmo peso de um apóstolo espiritualmente é um administrador, é um médico, é alguém que serve, é alguém que constrói, que está na construção civil, é alguém que está na enfermaria, é alguém que está cuidando da mente humana. E às vezes a gente acha que ministério tá aqui só. Não, o propósito é só aqui. Isso é um equívoco. Um equívoco plantado há séculos atrás por um homem chamado Tomás de Aquino. Isso é história, está escrito. Então você pode viver o seu propósito, a sua chamada, continuar construindo, e o melhor de tudo, se reconstruindo a partir da palavra de Deus na sua vida. Porque se você tenta construir um futuro a partir do seu próprio intelecto, você vai viver com base naquilo que você é capaz de construir. Mas se você vive com base na palavra que Deus tem para você, aí você tem como recompensa aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Aí quem age não é mais você, não é mais o seu braço, é o poder de Jesus através da sua vida. Aí não é você que tenta dar lucro na empresa, é o sangue dele que santifica você para dar lucro e abençoa a obra das suas mãos. Não é você que tenta criar estratégias mirabolantes de vendas, de planejamento, de estrutura organizacional. Não é você. Você passa a ser um agente daquilo que ele está fazendo.
Você passa a ser um agente, uma ferramenta daquilo que Ele está fazendo na sua própria organização, na sua própria vida, na sua própria família, no seu próprio seio familiar, com seus filhos. Porque Deus está trabalhando, Deus trabalha. Então, Deus, Ele não nos mandou, segundo a narrativa de Gênesis, Deus não nos mandou fazer música, Deus não nos mandou abrir igreja, Deus não nos mandou orar, Deus não nos mandou a palavra. Não, Deus não falou isso para Adão. Deus falou para Adão: vai e governe a terra, cuide da terra, construa na terra. Deus não falou nada disso, das outras coisas. Deus não falou isso. Deus falou assim: olha, eu estou lhe dando a terra, eu sou uma pessoa que adora criatividade, eu coloquei a minha capacidade criativa em você, e eu quero que você faça parte desse chamado comigo. Eu quero que você seja uma pessoa que construa junto comigo. Mas às vezes a gente se confunde, às vezes a gente se distrai, às vezes a gente enrijece. E nesse enrijecimento é que muitos quebram. E quebram mesmo. Porque ficou enrijecido. Porque faltou água. Porque faltou a liga. Porque a palavra de Deus diz em Ezequiel 47 que aqueles que estão plantados junto aos ribeiros de água, as suas folhas não murcham. Aqueles que estão plantados junto ao ribeiro de água, os seus frutos não caem. Você dá fruto a tempo e fora de tempo. Você não dá fruto só por uma estação. Não, estamos passando por um período de sazonalidade no mercado. Não existe isso para quem bebe das águas. Não existe período de sazonalidade. Sabe por quê? Porque o mundo pode estar em crise, mas o céu, eu nunca vi na história o céu em crise. E sabe por que o céu não está em crise? Porque é Deus quem está lá. Porque no diálogo com os seres humanos, ele pergunta: e aí, como é que está lá na terra? Ah, lá na terra não está muito legal não, senhor. Aqui no céu está ótimo. Sabe por quê? Porque eu estou aqui. Aí está desse jeito porque vocês estão aí. Porque vocês têm liberdade. Porque vocês não sabem decidir. Porque vocês estão enrijecidos. Porque vocês, com esse enrijecimento, acabaram fugindo do propósito. Mas a partir dessa caracterização de Deus, de espírito pessoal, plural e criativo, a gente parte da compreensão do propósito humano, do propósito divino para nós. A partir desses 4 elementos, essas 4 coisas que a gente está pensando aqui junto: espírito, procede da transcendência, né? O pessoal, plural e o criativo, a gente olha a narrativa humana, o propósito humano pela qual nós fomos gerados. Pois bem, a gente entende que o ser humano também tem 4 propósitos com base nessa narrativa. Primeiro, transcender, crescer, conviver e construir. Propósito do ser humano é transcender, crescer, conviver e construir, olhando para uma narrativa bíblica, uma perspectiva bíblica de Gênesis, da imagem de Deus, porque fomos daí que fomos gerados, da imagem de Deus, da figura de Deus. Então o propósito do homem é transcender, crescer, conviver e construir. E há uma coisa muito interessante que a gente não pode deixar de pensar, de refletir, de ponderar, é que na hora da nossa morte, no momento em que está chegada a hora, nós estaremos diante do tribunal da nossa própria consciência, e a gente vai fazer algumas perguntas para nós diante desse momento. A primeira pergunta seria: aonde está Deus? Aonde está Deus? No momento em que você estiver ali morrendo, você vai estar diante do tribunal da sua própria consciência e você vai se fazer essa pergunta: aonde Deus está? Como que eu vivi a minha vida? Porque eu sei que eu vou para algum lugar. Eu vou morrer e vou para onde? Eu vou para algum lugar. Eu vou para o nada, eu vou para o absoluto, eu vou para algum lugar, eu vou estar diante dessa pergunta, porque a partir da resposta que eu me der, eu vou saber o real sujeito, objeto, equação dessa minha pergunta.
E eu vou me definir diante desse tribunal diante de mim. Por quê? Porque nós somos seres que transcendem, nós somos seres espirituais. Nós somos seres que desejamos, a gente deseja tudo. A nossa transcendência, ela deseja o eterno, a eternidade. A nossa transcendência deseja, e a gente deseja mais do que os nossos olhos. A gente deseja mais do que a nossa barriga, porque se os nossos olhos são maiores do que a nossa barriga, os nossos desejos são maiores do que os nossos olhos e as nossas barrigas. A gente quer tudo, a gente quer o além. É isso que a gente quer, porque nós somos seres espirituais, nós somos seres dessa transcendência humana. E uma outra pergunta que a gente vai se fazer é se nós gostamos do tipo de gente que a gente se tornou. No final das contas, a gente vai se fazer essa pergunta: será que eu gostei da pessoa com quem eu me tornei? Será que eu gostei do tipo de ser que eu sou? E é terrível, às vezes, quando a gente vai num velório de uma pessoa, fazer um velório de alguém, ou ouviu um velório de alguém, que os próprios familiares falaram assim: foi tarde. É chato quando a gente percebe que uma pessoa, um sócio saiu da empresa, e o restante da empresa disse assim: meu Deus, estamos livres. A pior coisa que tem é quando você rompe um contrato com um cliente e o cliente fala de você assim: eu já não aguentava mais. Ou o marido que morre e a esposa disse: obrigado, meu Deus. Graças a Deus aqui não tem isso. Aqui está todo mundo, graças ao apóstolo Valmo, está cuidando bem de todo mundo, né? Junto com a profetisa Aline. Aqui não, aqui não tem isso. Mas diante do tribunal da nossa consciência, naquele dia antes da nossa morte, a gente vai se fazer essa pergunta: será que eu gostei da pessoa que eu me tornei? Porque a obstinação, querido, e o orgulho, ele cria rupturas nos nossos relacionamentos. A nossa rigidez, a nossa intolerância, a nossa obstinação por lucros, por ganhos. Eu não posso perder, eu tenho que estar sempre à frente, eu tenho que ser sempre o primeiro. Eu esqueço a coletividade, a humanidade gerada por Deus em nós. Eu esqueço isso, e eu lembro inclusive dos mais antigos que diziam que antigamente não se tinha burocracia jurídica para fechar contrato. Era assim, ó, vou fazer esse acordo contigo que está valendo 1 milhão. Pode ser? Pode ser, porque a palavra valia. E eu faço essa pergunta: será que alguém poderia fechar um acordo comigo assim, me conhecendo há pouco tempo, porque viu sinceridade em minha vida? O seu negócio está assim? As pessoas podem fechar acordos com você assim? A sua esposa pode fechar um acordo com você assim? Os seus filhos podem fechar um acordo com você assim? Eu ouvi uma vez uma história de um palestrante que aconteceu com o ex-presidente Abraham Lincoln, e que um homem foi visitá-lo na casa branca. Não sei se na época tinha Casa Branca, mas na casa presidencial. E aí ele olhou para o camarada e falou assim: eu não quero atender esse homem não. Aí a secretária dele falou assim: desculpa, senhor presidente, por que o senhor não quer atender o senhor que eu curar você? Ele respondeu: porque eu não gostei da cara dele. Desculpa, senhor presidente, mas que culpa o homem tem de ter a cara que tem? Aí ele falou assim: depois dos 40, todo mundo é responsável pela cara que construiu na vida. As escolhas que a gente faz na nossa vida formam o ser humano que nós somos hoje. Às vezes nosso orgulho, a nossa arrogância,
vão criando rupturas entre pessoas que poderiam ser instrumento de Deus para fazer a gente chegar até o nosso objetivo, para alcançar a nossa meta, para alcançar os nossos resultados. Às vezes a inflexibilidade do nosso ego, da nossa mente, pela caracterização de um objetivo que precisa ser alcançado a qualquer custo, faz a gente não observar o outro, o valor do outro, e a gente acaba precificando o outro. Pior, a gente acaba precificando a amizade. Pior, a gente acaba precificando quem dorme na nossa própria cama, porque o outro passa a ter valor por aquilo que pode me proporcionar, porque o outro passa a ter valor por aquilo que pode produzir para mim, porque o outro pode ser valor, e assim eu vou vivendo a vida, e assim as vidas vão sendo desconstruídas, e assim as relações vão sendo terminadas, assim os projetos vão ficando inacabados. E o meu propósito? Bem, o meu propósito ficou junto com a pessoa que eu era para ser, e eu não fui. E o meu propósito ficou junto com o ser que eu deveria de ter me tornado, mas eu decidi seguir um outro ramo, uma outra linha de raciocínio, que vai me fazendo cada vez mais ficar isolados. E esse isolamento me faz pensar também na terceira pergunta, porque diante do tribunal da nossa consciência, a gente também vai fazer a pergunta que está relacionada ao convívio, ao âmbito pessoal dos relacionamentos, que seria: onde estão as pessoas que me amam e que eu amo? Porque lá no último dia, quando o médico vai falar assim, vou ter que desligar os aparelhos, você não vai virar para a pessoa e falar assim, traz a chave do meu carro, traz a chave do meu apartamento, traz lá o saldo da receita que teve no período tal. Não vai falar isso. Eu quero saber onde está minha mulher, os meus filhos. Eles vão falar: está todo mundo aqui, pode ficar tranquilo, está todo mundo junto, a gente veio, e veio muito mais, porque as pessoas te amam, porque as pessoas olham para você e vê você numa pessoa que busca os interesses não apenas para si, mas busca pela coletividade. E as pessoas viam em você a confiança de depositar as suas próprias vidas, e você progrediu a vida delas. Então as pessoas estão aqui, então está todo mundo aqui, está os seus filhos, está os seus netos, está os seus amigos que você vê, e até os transeuntes da vida. Os transeuntes. Escolhas, propósitos, porque as minhas escolhas me farão viver o meu propósito ou não, porque as minhas escolhas vão me fazer compreender claramente a mensagem que Deus colocou dentro do meu coração para construir, para coparticipar. E é algo interessante de pensar, né? Hoje eu passo mais tempo com pessoas que eu amo, ou eu passo mais tempo sozinho, ou com pessoas que precisam de mim, mas elas, se preferissem, estariam em outro lugar longe de mim. A gente vai passar por esse tribunal, a gente vai passar por essa pergunta. E a última pergunta que a gente vai se fazer diante desse tribunal da nossa consciência é criar, porque Deus é criativo. E se Ele nos fez segundo a sua imagem, segundo a semelhança, Ele também nos fez criativo. Ele também nos chamou para criar, Ele também nos chamou para construir. Ele nos chamou em pleno século 21 para participarmos daquilo que Ele está fazendo na terra, naquilo que Ele está fazendo na igreja, naquilo que Ele está fazendo no ambiente político, naquilo que Ele está fazendo na geografia em que eu nasci, no estado em que eu nasci. Ele também me chama para construir naquela pessoa que Ele colocou para ser a minha esposa, naquelas pessoas que Ele chamou para ser os meus funcionários, naquela pessoa que me chamou para ser meu sócio, naquela pessoa que me chamou para ser meu amigo. Deus me chamou para construir na vida de pessoas. E aí a pergunta que eu vou me fazer é: em que dimensão o mundo ficou melhor porque eu passei por ele? O que eu melhorei no mundo, nos lugares onde eu estava? Eu conheço pessoas que, quando
fulano se desligou da empresa. E aí as pessoas que continuaram lá falaram assim: não fala no nome da pessoa, chama a pessoa de Valdemar, porque não pode nem citar o nome, porque se citar o nome ele aparece. Tá quem é Valdemar? Você sabe, né? Você vê Harry Potter, eu sei. Não fala o nome da pessoa, é Valdemar. Não fala. Não é o Valdemar, é aquele que não se nomeia. Aquele que não se nomeia, aquele que não fala o nome. Porque as pessoas não... Não, fulano só quis trabalhar. Fulano só quis... Uma vez, queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque isso não está construído apenas no âmbito das profissões. Isso é um reflexo do indivíduo que constrói no âmbito familiar e que reflete no âmbito das profissões, das relações externas. Uma vez uma pessoa, ela foi questionada a respeito do que ela gostaria de deixar para a família ou para a vida quando ela partisse. E ela falou assim: eu gostaria de deixar a minha família no melhor estado possível de abundância e tranquilidade, sossego e segurança e com dinheiro. Me desculpa, mas isso é extremamente egoísta. Porque propósito de Deus não é só a ver com você e com os seus. O propósito de Deus tem a ver com você, com os seus e com os outros. Tem a ver com você, com os seus e com aquilo que Deus está fazendo na sociedade. Tem a ver com você, com Deus e com a sua rua. Tem a ver com você, com Deus e com os seus vizinhos. A fé é isso. A fé não é a fé cristã não é um foro íntimo. Falei sobre isso no domingo. A fé não é um foro íntimo. Não é a relação entre eu e Deus apenas. Isso não existe. A fé não é uma equação de 2 variáveis. A fé é uma equação de 3 variáveis. É eu, Deus e você. É eu, Deus e a sociedade. É eu, Deus e a igreja. É eu, Deus e os meus funcionários. É eu, Deus e os meus colegas. É eu, Deus e a política. É eu, Deus e o inferno. É eu, Deus e o outro. Por quê? Porque eu não posso chegar e falar assim: não, eu estou benzão com Deus. Eu estou ótimo, Deus falou comigo, eu tive experiências com Deus. Mas aí a sua esposa ligar para o pastor porque você está mal, você está batendo nela, está sendo grosso, ela quer largar você. Que Deus é esse? A fé não é de foro íntimo, é uma relação coletiva entre um homem, Deus e os outros. Não adianta eu virar para minha mulher e falar assim: eu tive uma experiência com Deus, Jesus me visitou, falou comigo, foi maravilhoso. E ela perguntar e falar assim: e aí, como é que foi? E você dizer: não te interessa, fica na sua, ele falou comigo. Eu não sei que Jesus é esse. Eu não sei que Jesus é esse. Isso não é fé. Isso não é fé cristã. Isso não é viver o propósito. Isso não é ser transformado. É ser seco. É ser alguém que não produz vida. É ser alguém que não participa do processo criativo de construção daquilo que ele está fazendo na terra. É de não ser testemunha. É de não testemunhar. Propósito tem a ver com você, com os seus e com os outros. Porque o seu propósito vai levar Deus, vai levar você a construir coisas na vida de outras pessoas, seja onde você estiver, seja na sua empresa, seja na sua gestão, seja no objetivo que você... É de Deus, então eu não vou construir só para mim, eu vou construir para os outros. Ricardo Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele dizia assim: se você quer ganhar dinheiro, não abra uma empresa. Se você quiser ganhar dinheiro, sirva pessoas. Porque quando você abre um negócio que atende a necessidade de uma localidade, automaticamente as pessoas vão até você, porque você tem aquilo que eles precisam, vai ter demanda, você vai ser oferta, e a consequência disso vai ser o dinheiro.
Só que as pessoas querem abrir os seus negócios para quê? Para lucrar. Eu quero colocar minha margem de lucro, o meu markup de comissionamento, eu quero estabelecer os meus padrões de vida, eu quero começar a gastar, eu quero projetar isso e dane-se um outro. Só que isso não é viver o propósito de Deus. O propósito de Deus é seguir a ideia e a narrativa de Gênesis. Fomos criados segundo a sua imagem, segundo a sua natureza, para sermos pessoas, para sermos espirituais, para sermos pessoais, sermos plurais e criativos, porque Deus está trabalhando e Ele está nos chamando para darmos continuidade, para participarmos daquilo que Ele continua fazendo na vida de pessoas. Isso é propósito de Deus também. Fica de pé no seu lugar, queria orar com você.